Então, pessoal, continuando a aula de impedância, nós vamos falar agora um pouco de, vamos dizer, de desarranjo geométrico. Estou brincando, o que eu quero dizer com isso? Até a aula passada sobre impedância, nós falamos de transferência de carga, capacitância da camada elétrica, difusão linear semi-infinita com o conceito de impedância de Warburg, difusão linear finita com o conceito de finite space Warburg e do finite length Warburg. Mas tudo bem, falamos aí alguns casos, né? Eletrodos planos, até que eu escrevi lá, eletrodos planos barra lisos, né? Ok? Eu coloco liso porque às vezes o eletrodo é esférico, né? Uma gota de mercúrio, então ele é liso, vai obedecer isso dependendo da escala de tempo do experimento, mas ele não é plano, né? Na maioria dos casos, não tem jeito, né? A menos que o raio de curvatura no tempo do experimento e a expansão da camada convencional possa ser considerado muito grande em relação a ele. Não vou entrar em detalhe agora. Bom, o que acontece no mundo real? Vamos falar de supercapacitores, por exemplo. Vamos pegar o caso mais trivial, que é supercapacitores DLC, que é material de carvão ativado. Bom, carvão ativado, todo mundo sabe, tem uma área gigantesca, às vezes de 2.500, 2.800 metros quadrados por grama. Material altamente rugoso. O modelo dele é o famoso modelo do papai embolado, tão complicado que é a geometria do grão, né? Do carvão ativado. Então, a impedância de eletrodo plano vai dar uma, dependendo do domínio da frequência que a gente estiver trabalhando, vai dar grandes desvios. Então é interessante falar, mesmo que seja um curso iniciante, mas falar para o aluno sobre o modelo básico de eletrodos porosos, que é o modelo de Delevi de 1963, que está publicado na Eletroquímica Rápida. Por que eu estou falando básico? Porque depois vieram outros tipos de modelo, tá? O que é de eletrodo poroso, tá? Não tão simples como o Delevi. Delevi, o que acontece? Como ele é um eletrodo, ele é cilíndrico e circular, a solução é analítica, então dá para fazer boas relações aqui para entender o princípio da coisa. O que é essa coisa? Nós vamos ver que chama função de penetração da onda. Isso vai permear toda a teoria dos eletrodos porosos. Então depois você vai estudar um modelo mais avançado, mas alguns conceitos principais que estão aqui no modelo Delevi vão se aplicar no caso avançado. Vai mudar a matemática, ficar mais robusta, às vezes a solução numérica, mas tem que ter algumas premissas que tem que ser propagadas em outros modelos, ok? E tu consegue fugir dela. Então, o eletrodo é cilíndrico e é circular. Nem todo cilindro é circular, vamos lembrar disso, né? Então o eletrodo cilíndrico circular é o mais simples de todos, porque ele vai ter um cilindro circular, né? E a parede, nós vamos ter a parede do cilindro, que vai ser aqui, né? 2πr d0, né? Comprimento vezes a altura. E a base do cilindro, πr ao quadrado, certo? Como a gente vai ver nos modelos porosos, para a matemática não complicar demais, na maioria dos casos, eles consideram que o fundo do poro, ou ele é irrelevante em relação à parede do poro, ou que ele não é acessível. Então, a gente vai considerar a parede do cilindro, tá? Comprimento 2πr vezes a altura, que é o comprimento do poro. Então, tem um fenômeno que é o seguinte, que se observa em vários tipos de ondas, tá? Que a penetração de uma onda, ela depende da largura do poro, tá? E da frequência, de acordo com a frequência, né? E da profundidade. Então, fiz um exemplo aqui para tentar mostrar. Uma onda, um poro largo e profundo, uma onda de frequência não tão alta, penetraria até o fundo. Se ele fosse mais raso, a onda penetraria. Se ele for profundo, a onda tem que penetrar também. Vamos ver qual que é a questão para isso. Ômega 1 menor que ômega 2, menor que ômega 3, menor que ômega 4. Então, ômega 4, que é a frequência maior, ela não penetra, ela para na boca do poro. Tá? Onda, a menor que tem, que é a ômega 1, ou ômega 1, ela penetraria num poro estreito e tão fundo. Então, chama regime DC. Um poro estreito e profundo, a onda que vai entrar nele é a onda que tem frequência tendendo a zero. 10 mHz, 1 mHz, ok? Ondas de frequências maiores do que isso dificilmente vão penetrar no profundo. Já se o poro for largo, né, e pouco profundo, as ondas vão penetrar nele. Então, vai ter hierarquia. À medida que você vai vai diminuindo a frequência, os poros, as regiões do poro que não estão acessíveis, vão se tornando acessíveis. Então, o que vai acontecendo? A onda vai penetrando à medida que a frequência vai diminuindo. E o que acontece com isso? Nós vamos ver que isso causa os parâmetros da frequência, que dá um ângulo de fase de 45 graus. Ok? E isso é uma fonte de confusão enorme na literatura, que o pessoal confunde isso às vezes com sistemas reativos. Estou falando de sistemas passivos, tá? Então tem reação faradaica. Não tem reação.
né? Só acomodação de carga para a camada elétrica, tá? Só falando da carregamento, descarregamento para a camada elétrica, tá? Então o modelo de Levy é a influência do efeito geométrico no carregamento e descarregamento para a camada elétrica. Esse modelo bloqueado, tá? Ele tem outros modelos com reação que são mais complicados, tá? Então, eletrodo bloqueado, que não tem reação eletroquímica, só a acumulação de informação de interface, carregamento e descarregamento da camada elétrica, tá? De acordo com o modelo de Levy, a onda senoidal de penetração, seja ela onda de corrente ou onda de potencial, ela vai obedecer a penetração da onda esse lambda aqui, ó, ok? 1 sobre raiz de ômega, tal, né? É o produto, né? Resistência do poro, do eletródo dentro do poro, capacitância do poro, ou seja, da parede do poro, né? Ok? Dividido por 2. Então, aqui está, à medida que o ômega, como está no denominador, à medida que a frequência aumenta, esse comprimento aqui vai diminuir. Então, a penetração do poro, ela escalona com 1 sobre a raiz de ômega, certo? Ok? Então, a gente pode falar de forma geral, né, que a frequência vai ser proporcional, né, a 1 sobre raiz de f, certo? Okay. Depende também, obviamente, da constante de tempo, né? Só para analisar, como nós vamos falar depois bastante profundo desse artigo da Levy, com base nos nossos trabalhos, que agora vai começar a parte mais aplicada do curso, né? O da Levy propôs, além das equações para impedância que nós vamos falar aqui, de forma bem resumida, eu não peguei o artigo original dele, porque é muito longo a dedução, e hoje em dia isso está acessível em livro, tá? Ok? Peguei um resumo mais enxuto aqui. Mas vamos falar o seguinte: pouca gente lê o artigo de Levy. Eu descobri isso quando as pessoas não sabiam que o de Levy tinha proposto funções para esse tipo de eletrodo para aqui é single step chronoamperometry, ou seja, cronoamperometria de um degrau, tá? Ele propôs essa expressão para cronoamperometria, ou seja, que o sinal decai com a raiz do tempo, tá? Ok? E aqui aparece o comprimento do poro, tá? Ok? E o tempo aqui de novo. Ele propôs também essa equação aqui, single step amperometry, ou seja, a cronopotenciometria, né? Onde aqui aparece a raiz do tempo, aqui aparece a raiz do tempo também, aqui aparece a raiz do tempo, e aqui aparece a raiz do tempo. Ok? Uma equação bem complicadinha, né? Para o fenômeno que não é reativo, só que é positivo. E lembrando que essa aqui é a equação de Cottrell, hein? Tá? Então, já vou adiantar o que nós vamos discutir depois, que tem a raiz do tempo também. Só para os alunos terem noção. Como esse número aqui é um número muito pequeno e elevado ao quadrado, esse termo aqui desaparece logo na equação. Então, a partir de alguns milissegundos, esse termo aqui desaparece, o que importa é esse aqui, ó. E comparando essa equação com essa, depois disso, matemática são indistinguíveis, que esse termo aqui vai fazer o papel desse, e a corrente vai decair com o tempo, com a raiz do tempo nos dois experimentos. Então, do ponto de vista da cronoamperometria, vai decair a corrente, o transiente de corrente vai decair com a raiz do tempo. A diferença é que, no caso do eletrodo poroso, aparece aqui o degrau de potencial que se aplica como nesse parâmetro pré-raiz aqui. Então, se você variasse o parâmetro, você varia as propriedades do transiente. Já no caso de Cottrell, não parece potencial, então isso não tem como variar, não vamos ver isso depois, tá? Então lembra, da Levy tem equação para voltametria, desculpa, só não tem para voltametria cíclica, porque não existe solução analítica para esse tipo de problema, voltametria cíclica, tá? Essa nossa numérica, aí o problema é outro, tá? Ele deduziu então para impedância, cronopotenciometria e cronoamperometria, ok? Então, beleza, aqui está a cronoamperometria e cronopotenciometria. Então, por enquanto, é só para falar, depois eu vou discutir essas equações, tá? Em outras aulas do curso. Então, lembra, ele tem essa função de penetração, que vai para todas as técnicas, tá? Eu só destrincho ela em termos de outras variáveis, que eu vou mostrar depois, em outras aulas, tá? Ok? Então, vamos lá. Como é que o de Levy modelou? Um poro cilindro com a visão bidimensional, tem o comprimento L, tá? Ok? Um diâmetro 2 vezes o raio, né? Então, ele tem a queda de tensão dentro do poro, ou seja, devido ao eletródo, porque, na verdade, a queda da tensão dentro do poro é todinha devido à resistência do eletródo, certo? O eletródo confinado dentro do poro. Tá? Ele assume que a parede do poro é um material bem condutor, condutividade metálica, então é um equipotencial, então não tem queda de tensão na parede do material do eletrodo. Okay? E aqui, essa é a bifurcação, a separação da corrente, ó, nos ramos, né? A hora que ela vai derivando aqui, com o elemento DZ de interface,
ela se dá com esse elemento aqui que faz o papel do interface aqui. Pode ser, se o eletrodo for bloqueado, o papel do capacitor. Se ele for outros casos que o eletrodo trata, por exemplo, eletrodo desbloqueado, sem efeito transporte de massa, vai ser um resistor em paralelo com o capacitor. Se for um caso que tem o árbitro, vai ser o próprio circuito de Randall. Então você pode, hoje em dia que tem computação, né, para ele é mais complicado, né, de fazer simulação. Década de 60, mas hoje em dia dá para fazer bastante simulação usando o software. Então esse elemento de interface pode ser complicado em alguns casos. Aqui no nosso caso é simplesmente um caso mais simples, tá? Nós vamos considerando tudo desbloqueado, por exemplo, onde o DZ pode ser um capacitor para um resistor, e se ele for bloqueado, isso aqui tende a infinito, então o elemento de interface, que é o DZ, vai ser só um capacitor, ok? Esse é o caso, vamos tratar nessa aula. Então o R0, ele é o ρ, que é a resistência do eletródo, né? Por unidade de comprimento do polo, πr ao quadrado, certo? Em resistência de ohms por centímetro. Z0 é a resistência da equivalência, né? Que a gente vai ver aqui, tá? Impedância interfacial dividido por comprimento, né? 2πr, tá? Aqui não é por centímetro, é ohms vezes centímetro, tá? Porque na impedância, então, que chama de impedância longitudinal e transversal, tá? As longitudinais é ohm por centímetro e as transversais, tá? Que são as que faz interface tanto para a camada elétrica, desculpa, no contato de solução eletrodo, ela é por centímetro, ok? E a impedância interfacial, né? Ohm vezes centímetro quadrado, e aqui a resistência do eletródo, intrínseca, né? Ohm vezes centímetro. Okay? Depois nós vamos destrinchar isso em outros modelos, conforme nós vimos. O postulado dele, obviamente, aqui, esse parâmetro Z0, ele não depende da posição, ele assume que o poro é cilíndrico, não tem estreitamento nem alargamento com a profundidade, ok? Ele é perfeitamente cilíndrico, né? Ok? Então, a impedância não depende da posição, para fazer a discretização, né? Ok? Então, como é que fica a queda da tensão e a distribuição da corrente ao longo do comprimento da linha, em função da posição x, né? Então, dr vai ser o R0 vezes dx, o elemento da linha. De acordo com essas definições, vai ser a condutividade do eletrodo dividido por πr ao quadrado, certo? E o dz vai ser o z0 sobre dx, que vai ser o z, esse z aqui, tá? Da impedância da interface, sobre 2πr dx. Tá? É tudo com a geometria do cilindro, tá? Ok? Uma coisa importante a ser falada aqui, no artigo original da Levi, ele não fala de geometria de poro, ele não fala de raio de poro, só fala do comprimento, não fala de número de poro, tá? Inclusive calcula para um único poro, certo? Então, a gente vai ver aqui que quem colocou parâmetro no poro foi outras pessoas, tá? Então, aqui é o artigo da Levi, vai ver parâmetro de poro, tá? Ok? Tirando o comprimento, obviamente, né? Então, a queda da tensão com a distância vai ser o R0, o I dx, para a lei de Kirchhoff, né? Ok? Tá? Então, a corrente através da impedância, nesse caso aqui, que a impedância vai ser Z0 por dx, a impedância por comprimento, ela vai ser a corrente, né? Vai ser E dividido por Z0 dx. Isso aqui, na verdade, para quem já percebeu, isso aqui é uma lei ômica, né? Ok? Uma lei ômica onde nós estamos colocando o comprimento do condutor na jogada, ok? Então, como nós vimos em aulas passadas, na aula que eu falei sobre linha de transmissão, na aula número 7 dos preâmbulos matemáticos lá, a equação de linha de transmissão cai nesse caso aqui, ó. A segunda derivada do potencial com a posição, menos uma constante vezes o potencial é igual a zero, né? Essa equação, vendo lá os métodos de resolução na aula número 7, vai desse tipo de solução, ó. Um fator pré-exponencial, uma constante de integração, mais outra constante de integração. Aqui tem o termo amortecido, né? Que sobrevive, que tem utilidade pra gente, e o termo que explode com a distância, que não vai dar condição finita, tá? Ok? Nesse caso aqui, fazendo isso que eu peguei no livro do Horácio Tribolet, tá? Tá mais fácil de mostrar que no artigo original do Levi. Embora em minhas aulas aqui eu costumo às vezes colocar o da Levi porque eu tenho curso de impedância só a parte, tá? Aí eu coloco passo a passo nesse curso com a mestrania de técnica, não dá para falar de tudo assim, né? Então, nas condições, vai ter que x igual a 0 igual a 0, tem que A precisa ser igual a B, tá? Ok? Então, a corrente total na linha, ou seja, do poro, vai ser o potencial sobre o Z0 de 0 a L. Tem que integrar de 0 a L. A integração dá esse termo aqui, que tem esse termo aqui, né, que não explode, vamos assim dizer, e o outro, tá? Ok? Lembrando o conceito de tangente e cotangente hiperbólico. Primeiro vamos de seno e cosseno hiperbólico, né? Depois arranjando na forma de cotangente, essa função aqui, esses termos exponenciais, pode ser agrupado na função cotangente hiperbólica. É só ver a nossa aula lá de preâmbulo matemático, tá? Que a gente falou sobre isso, tá?
ok? Então, essa função aqui pode ser juntada, esses termos exponenciais, no cotangente hiperbólico. Então, a gente vai ter aqui a famosa expressão para o todo poroso, né? Ela é a raiz de Z0 R0, olha lá o que é Z0 R0, né? Cotangente hiperbólica do comprimento do poro, raiz de R0 sobre Z0, ok? Então, aqui ela está multiplicando, ok? Na razão do R0 Z0. Presta atenção no detalhe, em matemática, pouco importa o número disso aqui, o que importa é que tem um número, tá? A função está aqui e tem um argumento. Ela é uma função que tem um fator pré-cotangente hiperbólico e tem um argumento aqui dentro. Essa função é indistinguível do que a gente falou na aula passada, que é o Finite Space Warp, ok? Que não tem nada a ver com isso aqui. Aqui apareceu o cotangente hiperbólico devido a um fenômeno de rugosidade do eletrodo a nível de poros cilíndricos, vamos dizer, né? Um fator geométrico, não estamos considerando reação aqui. Tá? O eletrodo é bloqueado. Já no caso do Finite Space Warp, que a gente viu na aula passada, ele é devido a difusão linear finita. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. O pessoal pega essa função, simula lá, pega lá e simula aqui. Está tudo errado, tá? Ok? Tem que saber o que faz. Então isso aqui causa confusão lá, dá nada na área de supercapacitor, tá? Ok? Bom, isso aqui é a equação para um poro, tá? N igual a 1. Okay? Foi o que ele fez, um poro. E para o eletrodo que tem N poros, tá? Que o poro tem que se estender como sendo idêntico, né? Para ter uma solução analítica. Aí vai ser que o Z, aí tem que colocar a resistência não compensada da solução, né? Que está sempre presente em qualquer experimento. O Z estrela, que é de um poro, dividido pelo número de poro, que a medida que você vai colocando poro, vai diminuindo a impedância. Né? Então não é multiplicando, tem que ser dividindo, ok? Então essa é a expressão para N poros. Você faz um eletrodo que tem 1000 poros por centímetro quadrado. Você sabe disso, uma imagem de neve, alguma coisa, quer chutar alguma... É assim que coloca, tá ok? Bom, então feito isso, a expressão fica dessa forma aqui, ó. Então aparece a resistividade do eletrodo aqui dentro, vezes o Z é a interface, raiz dela, né? Raiz do número de poro do denominador, tá ok? O raio do poro é elevado a 3 meios, tá? Potente hiperbólico. Então isso aqui não foi Delevi que escreveu, ok? Isso aqui está no livro do Triboleu Asa, né? E no livro do Lasch, Andrei Lasch também tem. Então, o Delevi para por aqui, tá? Uma equação similar a essa aqui. O que importa é que tem esse parâmetro aqui e esse. É por aqui que ele para, tá? E quais são os casos limites dessa equação? Para mostrar que é 45 graus. Se x tende a infinito, o cotangente hiperbólico de x é 1. Então, isso implica, nesse caso aqui, que esse produto aqui ó, vai ser muito maior que 1. Então, a cotangente disso tudo vai ser aproximadamente a 1. Ok? Então, a gente vai ter que Z subtrai, né? Menos VRS vai tender a ser essa função aqui, tá? Ok? Isso implica, em altas frequências, tá? Ok? Que vai comportar de forma semi-infinita, ou seja, a onda oscilante não vai penetrar até o fundo do poro. Ok? Bom, então, da equação 7 para a função de bloqueio, a potência de carga tende a infinito, ou seja, isso aqui vai simplificar a isso aqui, né? Então, o elemento de interface vai ser só um capacitor, não vai ter resistor em paralelo, tá? Nós vamos ter que o Z da interface vai ser 1 sobre J ômega C, certo? Só um capacitor. A impedância vai ficar dessa forma aqui, ok? Então, essa aqui para o eletrodo, agora a gente colocou o caso do bloqueio explícito, né? Bom, caso limite, se a frequência é alta, a cotangente vai tender a 1. Então, o Z vai ser dado por essa forma aqui, tá? Ok? Essa expressão aqui contém raiz de ômega aqui. Isso aqui para quem é iniciante não percebe, mas tipo assim, o que implica no 45 graus aqui é o raiz de ômega, tá? Ok? O raiz de ômega, ele vai implicar em 45 graus. Na verdade é menos 45, tá? Okay? Então nada aqui mais importa. O que faz dar o ângulo de 45 graus é o ômega estar elevado à raiz. Okay? Então, outra coisa importante é a equação é uma equação em duas incógnitas, né? A gente obtém nessa equação aqui, por regressão, o produto número de poro vezes raiz, né? Elevado a, raio do poro elevado a 3,5, raio médio do poro. Então, tem que conhecer de uma técnica experimental o raio para calcular o número de poro, ou conhecer o número de poro para calcular o raio do poro. Então, não consegue, ok? Então, do ponto de vista prático, a demonstração do Levi, que eu falei, essa aqui está mais rebuscada que a original, ela serve para demonstrar por que existe esse ângulo de 45 graus em altas frequências, né? E depois por que ele passa para o caso normal, que é a capacitância
onde tem uma reta paralela ao eixo imaginário, né? Nesse tratamento de Levy aqui, que é mais uma revisão, C é sinônimo de capacitante de poro, que é sinônimo da capacitância do campo elétrico formado nas paredes de um poro, tá? Como eu falei, o fundo do poro é meio que desconsiderado, ok? Então esse aqui é o básico também do triboleorase, tá? Ok? E tem algumas questões que é importante ser falado. Quem que colocou o padrão de poro nisso que começou a facilitar a simulação, tirar alguns insights diferentes do que o Levy fez, complementares da Levy? Gasset, em um artigo da Journal Applied Electrochemistry de 1990, eles propuseram os padrões de poro. Eles redefiniram a função da Levy dessa forma, obviamente é a mesma função, né? Só que eles definiram o padrão de poro. Eles aqui colocaram a função desse jeito aqui, tá? Ok? Onde o A tem uma área, né? Tem a ver com a área. Resistência de carga, então você está no denominador resistência de carga até infinito. Isso aqui desaparece, a outra ficou bloqueada. Essa função lambda maiúscula aqui, né? Vai virar o quê? B, J, ômega, que é o caso que a gente tratou ali, tá ok? Então, B é CP, a capacitância do poro sobre A é R sobre 2 ρ L ao quadrado, e resistência ômica do poro é ρ L dividido por π N R ao quadrado, certo? Então, eles definiram, tá? Eles definiram esses parâmetros, fizeram a simulação, tá? Os parâmetros simulados aqui é Complex Non-Linear Least Square Fitting, tá? Que é o método padrão de simular os dados de impedância, tá? No domínio da frequência, né? Então, eles simularam, eles calcularam o RDC, o R e ômega do poro, A, B e alfa, por um catalisador, ok? Por uso que eles estavam estudando. Tiveram bons resultados, tá? O elemento deles de interface que eles usaram foi esse aqui, capacitante do campo elétrico e paralelo com a resistência de carga, tá? Condição de bloqueio, aí tem esse aqui o parâmetro dimensional, o lambda dimensional é B, J, ômega, e o significado de B é 2 ρ L ao quadrado, capacitante do campo elétrico sobre R. Então, quem incluiu esses parâmetros aqui, que aparece o R, aparece tudo do poro aí, foi esse pessoal aqui, tá? O Gasset, até onde eu saiba, hein? Já li muito livro e artigo sobre impedância. Depois desse pessoal aqui, o pessoal colocou. Tem alguns artigos do Taquenot, o pessoal da França, né? Oriut, também colocou, mas não tão explícito dessa forma aqui, ok? Bom, essa é a primeira coisa. Outra coisa que é importante saber: correção que o professor Andrei Lacha fez para conectar as regiões planares. O que é isso? Mesmo olhando de frente, a gente sabe que se fosse perfeito, um poro conectado a outro poro aqui, vai ter essas regiões aqui, Essa região aqui não é porosa, ela é plana. Então, as regiões que conectam poros, elas são planas. Então, no caso de poro disperso, ou seja, que não está muito perto um do outro assim, nós vamos ter o quê? Que essas regiões que não estão aqui no poro, né? Aqui regiões porosas e aqui regiões o quê? Planas, né? Que conectam o poro. Então, se a hora que a corrente vai ser distribuída, tem duas opções. Ou ela carrega a parede do poro ou carrega a superfície lisa. Como você tem duas opções, já falei em modelagem nas aulas passadas, você tem um arranjo em paralelo. Então, o Andrei Lacha propôs o seguinte: eu tenho a corrente, a carga do poro, que é da Levy, né? Está aqui. E em paralelo, eu tenho o carregamento dessa parte azul aqui, que é a parte plana que conecta os poros. Então, o circuito equivalente de temperatura real, que tem poros conectados por partes lisas, né? É esse aqui, E realmente, se olhar nas simulações, quando ele Lacha fez no livro dele, tem um artigo também, permite essa ondulação aqui, simular essa ondulação, que é difícil essa simular, que não consegue simular quando o Levy vai um reto de 45 e depois sobe aqui. Então essa ondulação aqui, que ocorre aqui, ela consegue ser simulada, mimetizada, quando você coloca em paralelo à capacitância do poro, eu estou bloqueado, obviamente, né? Uma capacitância plana, ou seja, um caminho alternativo, tá? Então essa aqui é a impedância do eletrodo poro plano, tá? Ok? Esse caso aqui. Relação entre o Finite Space Arbor e a função de Levy. Nosso grupo de pesquisa fez o seguinte: nem todo programa de simulação comercial ele tem a função de Levy, mas a maioria deles tem o Finite Space Arbor, que em alguns elementos chamam, que alguns equipamentos chamam elemento T, outros chamam o Arbor Open, né? Ok? Então, nesse artigo aqui nosso grupo da Eletroquímica ATA, volume 295 de 2019, página 302 e 315, nós temos essa analogia aqui, de como é que você vai usar um elemento que é difusivo, ele vai ter uma identidade matemática, não tem nada a ver com o eletrodo poroso. Para calcular alguma coisa, para o eletrodo que é poroso. Como é que a gente faz essa análise de singularidade? É bem fácil de fazer. Nós propusemos a equação representada finite pessoal dessa forma aqui, né? A função de Levy dessa forma, e fizemos as identidades, né? Aí a gente concluiu que o nosso lambda, né?
é dado por essa função aqui, tá? Ok? E a gente chegou nessas relações, ó, que a resistência do poro é o B estrela sobre Y0 e que o lambda é o B estrela ao quadrado J ômega. Então a gente tem que os parâmetros de poro são calculados a partir do R, do B estrela, usando essa equação aqui, ó. Onde? Qual é o significado físico do B estrela? O B estrela é raiz de lambda, J ômega, raiz de J ômega. Então ele contém o comprimento do poro, a resistência interna do poro, capacidade do poro dividido por R, né? Raiz do poro. Qual é o significado físico do Y0? É o B estrela sobre RP. Então raiz de 2, πn, 3 vezes R do poro, capacidade de poro, resistividade, tá? E a gente viu que aí traça os limites, né? Que esse polo ômega teria definido aqui, né? A gente chega também na mesma expressão que outros autores chegaram, obviamente, né? Que representa o ângulo de 45 graus, porque aqui está dentro da raiz, ok? Então isso aqui permite uma pessoa que tem, eu tenho um programa do Autolab, que não tem, programas antigos não tinha, né? Ou da Game, que tem o Finite Space Wire, mas não tem DLV, eu quero te dar todo poroso, tá aqui, mas cuidado, é isso aqui que é o cuidado que eu estou falando. Calcular uma coisa a partir da outra, mas sabe o que você está calculando? Porque você não pode usar o modelo de DLV para calcular parâmetro difusional, está errado. Ou usar um modelo difusional para calcular o parâmetro de DLV. Não, estou usando aqui como é que você usa uma mimetismo, uma equação matemática, proposta para uma coisa, para calcular outra e reinterpretar os parâmetros. É isso que está aqui nesse artigo, tá? A gente fez, ok? Então está muito bem descrito, vocês vão ver. A gente usou alguns óxidos metálicos e calculou os parâmetros do poroso usando essa função aqui, ok? E, finalmente, no livro do Andrei Lasch, na página, aí eu recomendo os alunos para a letra, da página 203 a 210, está muito bem descrito o modelo de DLV, ok? Inclusive essa mudança que ele fez, tá? Aqui só vou fazer uma observação, tem algumas coisas na função dele que estão diferentes, porque ele usa essa identidade matemática aqui, ó, tá? 1 sobre raiz de J, 1 menos J sobre raiz de 2, tá? Então ele conclui que é isso aqui, né? Ok? E modifica as equações, mas no fundo é a mesma coisa, né? Ele vai mostrar uma coisa interessante, que se o ômega tende a zero, o circuito de DLV vira um resistor e zero um capacitor, que você extrapola aqui. E daqui você calcula isso, a resistência do poro vai ser 3 vezes a resistência que extrapola aqui, menos a resistência que subtrai não compensada da solução. Você calcula a resistência do poro, ok? Então a resistência do poro é 3 vezes R estrela, CP estrela é CP vezes R do poro, né? Ok? Então, na verdade, nas baixas frequências, o eletrodo poroso vira um circuito RC com essa premissa aqui, tá? Que 3 vezes R estrela menos RS, ok? Tem que subtrair a resistência não compensada da solução, tá? Que é o que é a questão do parâmetro geométrico, né? Do poro cilindro. Então, eu peço para vocês daí os artigos. Tá importante aqui que eu falei, é o artigo do Gassa, a questão do livro Tribaudet, do Lasch, né? Lembrar que quem introduziu os parâmetros de poro na década de 70, o pessoal do Takenochi, Hollywood, mas de forma explícita, esse artigo do Gassa, tchau, e que nós fizemos essa contribuição aqui para ajudar o aluno que não sabe programar, no MATLAB, outro programa, e quer usar o software comercial, mas o software comercial dele não tem a função de DLV, tá? Para ele tudo bloqueado. Então usa o Finite Space Wire a partir daqui usando dessa forma aqui para não fazer errado, tá? Ok? Agora eu vou começar o curso a apertar para essas aplicações, ok?